Línguas Sagradas. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Línguas Sagradas. Toda religião tem uma. Para os muçulmanos, é o árabe. Para os hindus, é o sânscrito. Para os budistas da Ásia Central, é o tibetano. Para os católicos, é o latim. Para os judeus, é o hebraico. Para alguns cristãos, é o inglês antigo. O que uma língua sagrada faz? 1. Uma língua sagrada cria uma casta sacerdotal superior que a lei a compreende. Seu conhecimento lhes confere poder e influência. Mantém as pessoas comuns no lugar certo, a ignorância. Elas devem recorrer aos seus líderes para suas necessidades espirituais. Não podem nascer, casar, morrer ou viver suas vidas sem a ajuda do sacerdote. Ao longo da história, e ainda hoje, sacerdotes e líderes de todas as religiões enriqueceram com a ajuda de uma língua sagrada. 2. Uma língua sagrada separa o homem comum de Deus. Ela lhe transmite a mensagem de que Deus não fala a sua língua. Se ele quiser conhecer a Deus adequadamente, precisa aprender outra língua. Escrituras lidas, orações proferidas ou profecias proferidas em sua linguagem cotidiana não são realmente sagradas. Ele precisa aprender uma língua sagrada se quiser comunicação pessoal com Deus. Tudo isso contradiz a encarnação de Jesus. Ele se fez carne, a nossa carne. Ele era totalmente humano e falava a nossa língua. Muitos muçulmanos não entendem árabe. Alguns até leem o Alcorão sem entender uma única palavra. A maioria dos católicos romanos não sabe latim. A maioria dos hindus não sabe sânscrito. Muitos judeus não sabem hebraico. Muitos budistas da Ásia Central não entendem a antiga língua tibetana. Muitos novos ou jovens crentes, falantes nativos de inglês, têm dificuldade em entender a língua das Bíblias antigas. Paulo era o mais culto dos escritores do Novo Testamento. Ele poderia ter escrito suas cartas em hebraico, grego clássico ou latim. Em vez disso, escolheu o grego contemporâneo, conhecido como koiné, a língua comum, que as pessoas comuns falavam e entendiam. Ele não disse, só posso escrever em hebraico, porque essa é a língua de todas as revelações anteriores de Deus. Nem escolheu escrever em grego clássico, embora pudesse soar mais culto e prestigioso. Ele não queria soar santo, nem queria exibir seu conhecimento. Queria comunicar sua revelação de Deus e de Jesus Cristo da maneira mais clara possível. Para ele, isso significava usar o koiné, a língua cotidiana das pessoas a quem escrevia. Paulo estudou as Escrituras em hebraico e se beneficiou muito delas. Ele também falou com Deus em línguas inspiradas pelo Espírito Santo. Mas ele escreveu aos Coríntios: dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na Assembleia, prefiro falar 5 palavras com a minha mente, para instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua estrangeira, 2:19 da tarde. Jesus falava ao povo por meio de parábolas, mas ainda em linguagem simples e direta. O problema não eram palavras difíceis ou desconhecidas. Suas palavras eram fáceis o suficiente. Uma criança conheceria e entenderia todas as palavras da história do bom samaritano. Em vez disso, seus ouvintes estavam cegos à verdade espiritual e à realidade que se escondiam por trás das palavras. O fato de a Bíblia ter sido escrita inicialmente em hebraico não torna o hebraico uma língua sagrada. O fato de a versão King James da Bíblia ter sido escrita em inglês antigo não torna o inglês antigo sagrado. E, meus amigos em diferentes partes do mundo, o fato de muitos cristãos falarem inglês não significa que as palavras em inglês sejam sagradas. Não encham suas mensagens com palavras estrangeiras. Não coloquem Jesus fora do alcance de seus irmãos e irmãs que não entendem inglês. Não os façam se sentir inferiores por terem menos educação. Façam o que Deus faz. Falem com as pessoas na língua delas. Graças a Deus pelo dom de falar em línguas. Mas lembre-se de que seu propósito principal não é o uso público, mas a edificação pessoal.
Graças a Deus pelos benefícios de conhecer grego, hebraico ou inglês, mas vamos mantê-los também em seu devido lugar. Eles não servem para nos fazer parecer mais cultos e superiores, nem para encobrir nossas mensagens quando não temos revelação de Deus ou inspiração do Espírito Santo. Usemos qualquer conhecimento ou dons que Deus nos deu não para nos promovermos, mas para o benefício e a bênção de outros.